Depois de 2 dias, o presidente Barack Obama encerra sua primeira visita ao Brasil hoje. Ele viaja daqui a pouco às 9h20 da manhã para o Chile. Neste domingo, num discurso para 2.000 pessoas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, Obama disse que a transição feita pelo Brasil da ditadura para a democracia é um modelo para o mundo árabe, governado há décadas por líderes fortes, mas que passa por um momento em que o povo exige mais liberdades. O líder americano disse ainda que deseja fortalecer a amizade dos Estados Unidos com o nosso país. Boa tarde, todo o povo brasileiro. Com uma saudação em português, Obama abriu o discurso para cerca de 2.000 pessoas. Ele começou falando sobre pontos em comum na história dos dois países e quis mostrar que conhece um pouco do Brasil. Cariocas e paulistas, baianas, mineiros. E afirmou que o Brasil e os Estados Unidos são parceiros iguais e que trabalham para aumentar o comércio entre os dois países. Muito aplaudido em diversos momentos, Obama lembrou que os dois países são enriquecidos pela herança africana e que têm responsabilidades em ajudar a África. O presidente dos Estados Unidos elogiou a democracia brasileira. A democracia é a maior parceira do progresso humano. E citando a onda de protestos populares no Oriente Médio e na África, disse que a democracia é a melhor forma para garantir os direitos humanos e o bem-estar econômico. Esse é o exemplo do Brasil. Obama lembrou a luta do povo brasileiro contra a ditadura e fez referências à presidenta Dilma Rousseff, que já foi presa política. Hoje, essa mulher é a sua presidente. Barack Obama se despediu do público com uma frase do escritor Paulo Coelho. Com a força do nosso amor e da nossa vontade, poderemos mudar nosso destino, assim como o destino de muitos outros. Muito obrigado. Que Deus abençoe nossas duas nações. Muito obrigado. Bom dia. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, também destacou no seu discurso a capacidade de superação do povo brasileiro. Sobre a visita de Obama ao Brasil, vamos conversar com o professor de Relações Internacionais do Departamento de História da Universidade de Brasília, Virgílio Arraes. Bom dia, professor. Bom dia. Obama lembrou no seu discurso, falou muito da cultura brasileira. Ele citou Jorge Benjó, Paulo Coelho, falou de futebol, falou que conheceu o Brasil por meio do Orfeu Negro, foi o primeiro contato que ele teve com o Brasil, foi por meio do filme Orfeu Negro. Todo esse interesse do presidente, todo esse esforço do presidente Obama em demonstrar alguma intimidade com o Brasil, tem algum significado maior? Sim, é um reconhecimento da crescente importância cultural que o Brasil tem no mundo. E, nesse sentido, não espanta que o presidente do país mais poderoso do mundo conheça a inserção maior do Brasil nas relações internacionais, tem feito com que as pessoas, tanto comuns como os líderes políticos, tenham um interesse cada vez maior em conhecer a nossa história, a nossa literatura. Enfim, é uma redescoberta do Brasil. Foi por isso que Obama preferiu visitar o Rio de Janeiro e não São Paulo, o maior centro econômico do país? Também. Foi um gesto de cortesia, uma vez que ele se torna, ou se tornou indiretamente, um grande garoto propaganda em face da Copa do Mundo e das Olimpíadas a serem realizadas aqui no nosso país. Agora, professor, o presidente Obama disse que a democracia brasileira é um exemplo para o mundo e disse que é um exemplo, inclusive, que a democracia pode conviver com o crescimento econômico. Mas essa cultura de paz do brasileiro, do Brasil, internacionalmente falando, também não pode servir de exemplo para o mundo? Pode. O Brasil, sem sombra de dúvida, é um país em que o regime democrático se consolida. Há muitos desafios e o mundo cobrará isso do Brasil caso o país queira ter um papel maior na política internacional. E um dos grandes desafios a serem superados é ainda a enorme desigualdade social. Pois é, e aí nesse caso, professor, ele citou como um exemplo da responsabilidade brasileira, a responsabilidade do país com a África. De um certo modo, o presidente Obama limitou as responsabilidades internacionais brasileiras? O Brasil teria a obrigação moral, vamos colocar assim, de se aproximar mais do continente africano em função da proximidade cultural, mas o Brasil hoje
tem capacidade, ainda que com certas limitações, de ter uma presença em todo o mundo, especialmente, claro, na América do Sul e, como já dito também, por questões culturais com o próprio continente africano. Ok, professor.